E aí, rapaziada, então, mais um vídeo aqui, gastroenterologia, tá? Eu vou falar agora sobre a doença do refluxo gastroesofágico, tá? Uma doença bastante recorrente também, né? E eu vou dar essa continuação aí no, na parte de gastroenterologia, beleza? Vamos lá então. Bom, o que vai ser a doença do refluxo gastroesofágico? Bom, a gente sabe que o esôfago, né, ele tem o esfíncter distal dele, né? Que é um esfíncter que ele fica ali, ele divide o esôfago com o estômago, certo? O que acontece? Quando quando a gente come alguma coisa, o esfíncter do esôfago está ali abre e a nossa comida que está sendo deglutida, né? Ele vai até o estômago e depois o esfíncter ele fecha, né? Justamente para o alimento não voltar. O que vai ser essa doença do refluxo gastroesofágico? Vai ser quando esse esfíncter esofágico distal, o esfíncter esofágico superior, ele, ele abre sem ser na hora da deglutição. Então, por exemplo, eu comi um alimento, ele abre, o alimento cai, vai até o estômago e ele fica aberto, por exemplo. Então, o esfíncter não vai ter a sua fisiologia, por assim dizer, ideal. Né? Ele vai ter alguma coisa influenciando a esse esfíncter para ele abrir na hora que não seja correta, tá? Para caracterizar isso, o que precisa acontecer? Precisa ter essa, essa fisiopatologia, por assim dizer, de 2 vezes por semana, pelo menos 2 meses. E aí sim vai caracterizar uma doença do refluxo gastroesofágico. Porque se acontecer uma vez a cada 6 meses, eu só tô tendo refluxo. Não uma doença do refluxo, né? Só um refluxo normal, tá? Então, essa doença do refluxo, ela precisa ser, né? Precisa ser constante. Qual vai ser os sintomas do refluxo gastroesofágico, então? O primeiro vai ser a pirose. O que é a pirose? É a queimação, tá? A queimação atrás do peito. É próximo ali da parte do epigastro, tá? E a regurgitação. O que é regurgitação? É quando você sente o alimento voltando para a boca. Meio que assim, você sente o alimento ali em cima, lá, sente o gosto e tudo. Então isso vai ser a regurgitação. Essas duas, esses dois sinais, esses dois sintomas, eles são característicos do refluxo gastroesofágico, tá? Eles são que praticamente dele, praticamente do refluxo gastroesofágico. Porém, a gente pode ter mais sintomas, como tosse, rouquidão, dor torácica, né, claro, asmas e pneumonia. Eu já fiz um vídeo sobre asma, né, na parte de pneumologia. Qual é a conexão do refluxo gastroesofágico e da asma? Pode ser que na parte do refluxo gastroesofágico, quando tem esse refluxo, a gente tem alguma hipersensibilidade, né, na parte é, dos brônquios e do pulmão. Então pode ser com que o paciente tenha asma, tá, nesse sentido. E pneumonias de forma geral, tá? Por que pneumonia? Porque pode ser que esse refluxo ele chegue também até a parte dos pulmões. Então pode caracterizar também uma infecção na parte dos pulmões, que é a pneumonia. Também já fiz um vídeo sobre pneumonia no canal. Bom, então, falando um pouco dos fatores de risco para doença do refluxo gastroesofágico, a gente vai ter muitos fatores de risco, tá? Mas principalmente a obesidade, tá? Que vai ser o IMC acima de 30. A gente sabe que o IMC é a altura ao quadrado vezes lá a parte do peso da pessoa, né? Então aí a gente vai ver se o IMC está acima, que é o índice de massa corporal, se está acima ou se está abaixo de 30. Se a pessoa tiver um IMC acima de 30, ela é considerada obesa, então ela vai ser um fator de risco aí para o refluxo gastroesofágico. Uma alimentação, alimentos gordurosos e etc, né? Tabagismo. O tabagismo ele vai aumentar mais nas complicações da doença do refluxo gastroesofágico, que eu vou também mencionar, que é a esofagite, que é a parte da estenose, do esôfago de Barrett ou de Barré. Então,
Eu vou falar também sobre ele. O tabagismo ele vai aumentar as chances de complicações da doença do refluxo gastroesofágico, não necessariamente do refluxo em si, tá? Gastroparesia, a gastroparesia vai ser quando o estômago não consegue se esvaziar direito. É muito comum na diabetes, por exemplo, quando o estômago ele se esvazia, mas não completamente, tá? E aí fica aqueles resquícios no estômago e, enfim, e a gastroparesia. A Helicobacter pylori não é um fator de risco para o refluxo gastroesofágico, tá? O Helicobacter pylori a gente já falei também anteriormente que na parte das úlceras pépticas que Helicobacter pylori é sim para doenças, para as úlceras pépticas e para gastrite, etc., ela é sim um fator de risco. No entanto, para o refluxo gastroesofágico ele não é, tá? Ele não é um fator de risco e não tem nenhuma influência, não tem nenhum estudo que aponta Helicobacter pylori como um fator realmente que influencia aí no refluxo gastroesofágico no paciente. Bom, qual vai ser a conduta inicial? O que a gente vai fazer quando o paciente ele tem doença do refluxo gastroesofágico? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o uso de IBP. O que é o IBP? Eu já falei, é o inibidor de bomba de próton. Eu mencionei um pouco dos IBPs lá na doença nas úlceras pépticas também, né? Por quê? Porque o IBP ele é muito bom mesmo. O IBP ele é um inibidor de bomba de prótons, né? O próton é um dos fatores ali que ajuda na formação do ácido clorídrico. E o ácido clorídrico é uma dos componentes ali do estômago, né? Que faz com que o estômago ele faça essa queimação, né? Essa digestão aí da comida. Então, o IBP ele é justamente para diminuir, né? Essa acidez, né? E essa acidez pode sim ajudar no refluxo gastroesofágico, tá? Por quê? Vamos pensar. Se a gente está tendo um refluxo gastroesofágico, então tá tendo com que a parte ácida do estômago, a gente sabe que o estômago é uma das estruturas mais ácidas de todo o reino animal, né? O pH dele é de aproximadamente 2. Então, se o refluxo tá tendo o refluxo e o ácido bate ali na parte do esôfago, o esôfago a gente sabe que ele tem a parte muscular, mucosa, submucosa, muscular e etc. O, o esôfago ele não tem a proteção, não tem a formação do muco que vai ajudar na parte da do muco alcalino. O esôfago ele não tem um muco alcalino que o estômago produz. Por isso que o estômago ele consegue aguentar a acidez dele mesmo, tá? O que acontece? Quando o refluxo ele vai para o esôfago ele não tem essa capa mucosa alcalina e começa a fazer com que o esôfago se torne ácido, 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 começa a causar dano no esôfago. Por que o uso de IBP então? O IBP ele vai diminuir a parte como fala, a parte do ácido do estômago e vai fazer com que o esôfago ele não tenha um ferimento tão grave, né, por assim dizer, não tenha mais aqueles ferimentos graves que antes tinham, né, pelo pH. Eu já falei do IBP também lá naquele vídeo que o IBP ele tem algumas complicações, né, tem algumas efeitos colaterais, que é principalmente em relação à parte das absorções. Então, por exemplo, absorção de ferro, ele não vai ter mais. O paciente pode ter essa deficiência de ferro, pode ter posteriormente uma anemia, então sempre tomar cuidado com isso, tá? Com o uso de IBP. O IBP, ele não adianta você usar ele mais que 4 ou 5 dias, né? Porque o IBP ele tem a sua capacidade máxima de até 4 dias seguidos. Então, já 5, 6, 7 não faz muito sentido, já que sua potência máxima já foi atingida, tá? Os IBPs mais conhecidos é o omeprazol, pantoprazol e etc. O que acontece? Muita gente, os médicos, erram na parte de solicitar o IBP. Por quê? O IBP ele tem que ser consumido 30 a 60 minutos antes da alimentação. O paciente precisa estar em jejum para que ele tenha efeito, tá? Então, não adianta o paciente, depois de 10 minutos comeu, consumiu o omeprazol. Não dá, não tem, não, o, o IBP ele não vai ter o que a gente espera, a eficácia que a gente espera. Então é sempre bom orientar o paciente em relação a isso. A orientação alimentar, né, também,
orientar o paciente a consumir comidas mais saudáveis, né? Tudo isso, e mudança de estilo de vida. Isso aí é geral, né? A gente sabe que a alimentação, estilo de vida é um fator que sempre ajuda o paciente em sei lá quantas mil doenças, né? Então, também nesse caso, está caracterizado aí. Bom, vamos supor que a gente deu esse bebê para o paciente, os inibidores de bomba de prótons. O paciente, ele consumiu certo, com as indicações que a gente deu para ele, 30 a 60 minutos antes. A gente falou das complicações e etc. E mesmo assim não teve um resultado esperado. Normalmente tem, mas vamos supor que nesse caso não teve uma, um resultado que a gente esperava dos IBPs. O que a gente vai fazer então? A gente vai continuar dando esses IBPs para o paciente, a gente pode até aumentar a dose, se for o caso. E se mesmo assim a gente não conseguir tratar, né, o paciente por pelos IBPs, a gente vai usar 3 métodos complementares, tá? Quais são eles? O primeiro vai ser a endoscopia digestiva alta. Para que endoscopia? A endoscopia ela não vai ver se o paciente tem a parte do refluxo gastroesofágico, tá? Não vai confirmar isso pra gente. A endoscopia digestiva alta serve para a gente ver se o paciente vai ter as complicações. E se ele tiver as complicações, a gente vai conseguir tratar, né, essas complicações melhor. Quais são as complicações? Eu falo sobre elas, mas esôfago de Barrett, que é o esôfago de Barrett ou Barrett, esofagite, estenose esofágica. Então, a endoscopia é justamente isso, tá? Para confirmar se o paciente tem refluxo gastroesofágico ou não, a gente vai fazer uma pH-metria. O que é isso? pH-metria é meio que vai ser um medidor de pH que vai medir o pH do paciente por 24 horas, tá? A gente vai deixar no paciente e vai ter lá, a gente vai ter os resultados, né? Depois a gente vai pegar para ter os resultados de quando o pH do esôfago ficou maior, quando ficou menor, e aí sim a gente vai conseguir confirmar. E aí a gente vai conseguir ver até quando o pH ele aumenta, quando o paciente está dormindo, quando o paciente come alguma coisa, então a gente vai até ver quando isso ocorre, né? Então a pH-metria vai ser a nossa confirmação do diagnóstico. A gente vai saber e vai ter certeza absoluta que o diagnóstico é o refluxo gastroesofágico. E o outro método complementar é a manometria esofágica. O que é isso e para que ele serve? A manometria esofágica vai ser também um processo diagnóstico que vai nos ajudar a ver se o paciente tem acalásia. Eu já falei sobre acalásia no canal, falei lá na parte dos vídeos de distúrbios motores, né, da parte do esôfago. O que é a acalásia? A acalásia é um distúrbio motor do esôfago, tá? Que vai afetar as células de Auerbach, né? Já falei células de Auerbach ou mientérica lá no vídeo de fisiologia gastrointestinal. E a acalásia ela vai estar afetada principalmente pela descoordenação do peristaltismo, tá? Não é que o paciente não vai ter peristaltismo, ele vai ter peristaltismo, porém desordenado. E a acalásia também vai estar relacionada com a abertura ou não do esfíncter distal, né? Então, do esfíncter distal e pode causar também um megaesôfago. Porém, agora voltando ao assunto, a acalásia ela é pré-operatória. Por quê? Se o paciente tem acalásia, não é recomendado a gente fazer cirurgia, tá? Do refluxo gastroesofágico nele, porque piora a acalásia, tá? Então a gente só vai fazer a manometria esofágica para ver justamente essa acalásia aí, ver se o paciente tem ou não. E se ele não tiver, aí sim ele vai estar pronto para o tratamento cirúrgico. E a gente vai usar esse caso aí de investigação complementar, que eu falei, se os BPs não derem certo, né, se a gente aumentar a dose, ver que o paciente está tomando certinho e não, mesmo assim não funcionar, se o paciente tiver mais de 40 anos ou se ele tiver fator de risco, aí sim a gente vai usar essa investigação complementar nele, tá? Qual que vai ser as complicações do refluxo gastroesofágico? Então, que nem eu falei, a endoscopia digestiva alta vai ter essa função de verificar se o paciente está tendo ou não, tá?
vai ser esofagite. A esofagite vai ser a inflamação no esôfago. O esôfago de Barrett, ou de Barrett, vai ser a metaplasia, ou seja, a mudança de epitélio da parte do esôfago. E a estenose esofágica. A estenose esofágica vai ser o comprimento, vai ser o esôfago comprimindo, né? Basicamente, por lá questão da cicatrização e etc. Quanto que a gente vai fazer a cirurgia no paciente? Quando ele tiver sintomas respiratórios, como a asma, a tuberculose, pneumonia e etc. Falência no tratamento clínico, que nem eu falei lá, quando a gente fazer uso de BP, fazer tudo isso e não der certo. Ou quando o paciente não quiser mais consumir o IBP, né? Quando ele estiver cansado e sabe que tem a questão das complicações do IBP, que a gente já viu muito bem. Então, falando agora, e além disso, né, ele precisa não ter acalase, né? Se ele tiver acalase, ele não é indicado a cirurgia. Bom, quais são os tipos de cirurgia anti-refluxo que a gente faz? São as fundoplicadoras, tá? Que é o quê? A gente tem a Nissen, a DOR e a Toupet, tá? A Nissen e a Toupet são mais posteriores e a DOR é anterior, tá? É só isso que a gente precisa saber por enquanto. Agora falando um pouco do esôfago de Barrett, tá? Especificamente sobre ele. O que é o esôfago de Barrett? Vai ser a metaplasia, que nem eu falei. A metaplasia é o quê? Vai ser a mudança das células mucosas, células epiteliais do esôfago. As células epiteliais do esôfago é o epitélio estratificado normal, tá? É o epitélio estratificado, tranquilo. Porém, devido o esôfago a ser tão exposto à parte ácida, ao pH ácido, ácido clorídrico e etc., de tanto isso acontecer, o próprio organismo muda as células para o epitélio colunar glandular, tá? Por quê? Porque esse epitélio vai ser mais resistente ao meio gástrico. Então, por isso que ele vai mudar. Mas isso deveria ser bom, não é? Mas não é. Não é bom isso. E, além disso, além desse epitélio colunar glandular ser mais resistente ao meio gástrico, ele vai ser rico em células caliciformes. Essas células caliciformes, elas produzem muco, né? Já falei das células caliciformes também lá em pneumologia. Então a gente vai ter aumentar o risco de câncer de esôfago, tá? Que vai ser o adenocarcinoma do esôfago distal, aumenta o risco, né? E essa metaplasia pode se transformar em uma displasia, tá? Uma displasia já é uma questão, é uma situação, a displasia já é uma questão, já é pré-cancerígena, né? Basicamente. Então, se o paciente tem uma displasia já dessas células, ele tem o risco de ter um adenocarcinoma, tá? Do esôfago, principalmente na parte distal dele, tá? E aí a gente vai fazer o RFA ou cirurgias, tá? Nesse caso. E é isso. Esse é a doença do refluxo gastroesofágico. Uma doença bem legal também, bem de boa, de gastroenterologia.